Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem o seguinte título: Assistência Social, um importante negócio. Essa lição foi estudada no dia 13 de fevereiro de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, vamos fazer como sempre, pedir para que você nos ajude a impulsionar esse vídeo, para que possamos alcançar mais pessoas. Então, se não é inscrito, inscreva-se agora e acione o sininho em todas as notificações, porque quando colocarmos um conteúdo novo no ar, você verá em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos, capítulo 4 e o versículo 35. Verdade prática. Embora a oração e a proclamação da palavra de Deus sejam as prioridades máximas do ministério cristão, não podemos esquecer-nos das obras de misericórdia. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O contexto da comunidade cristã em Jerusalém, descrita em Atos 6, é de pobreza e necessidades sociais. O resultado do Pentecostes fez com que a alegria de Jerusalém triplicasse em quantidade, mas em contrapartida, crescia na mesma proporção o número de necessitados. Como consequência do crescimento, surgiram carências oriundas de um contexto social de extrema pobreza e miséria. A igreja primitiva passara a ser grande, mas seus líderes não podiam fechar os olhos para os pobres e necessitados. Uma igreja que cresce numericamente pode ver seu rebanho adoecer a uma velocidade desproporcional, por pura falta de cuidado com as pessoas. A Igreja de Cristo precisa crescer integralmente e priorizar pessoas.
Introdução. Palavra-chave: assistência social. Serviço que promove a mudança social buscando a resolução de problemas nas relações humanas, bem como a promoção do bem-estar das pessoas. O diaconato foi instituído a partir de uma contingência. Tudo aconteceu quando os crentes de expressão grega, inconformados por estarem suas viúvas sendo preteridas na distribuição diária, puseram-se a murmurar contra os hebreus. Buscando extinguir a dissensão, propuseram os apóstolos à multidão dos discípulos a escolha de 7 homens notáveis por sua reputação, para que se encarregassem daquele importante negócio. Dessa forma, poderiam os pastores da igreja dedicar-se à oração e ao ministério da palavra de Deus. O que parecia um problema local redundou numa solução universal. Se evangelizar e fazer discípulos são a incumbência primária da igreja cristã, socorrer aos necessitados não lhe é tarefa secundária. Aprendamos, pois, com os santos apóstolos, a cumprir integralmente a missão que nos confiou o Cristo de Deus. Tem você se ocupado com os mais carentes? Jesus não os esqueceu. Ordena-nos o Senhor ainda hoje. Dai-lhes voz de comer. Primeiro tópico: as dores do crescimento. No dia de Pentecostes, quase 3.000 almas converteram-se ao Senhor. Atos, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 39. Apesar de um crescimento tão surpreendente, os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. O que isso evidencia? A completa dedicação da liderança ao discipulado e à sã doutrina. Tem você se consagrado à evangelização e ao ensino? Somente assim pode a sua igreja crescer. Esteja, contudo, preparado para os incômodos e as dores que acompanham o crescimento. Foi o que experimentou a igreja em Jerusalém. Em primeiro lugar, a urgência da assistência social. Em razão do crescente número de conversos, os apóstolos não mais tiveram condições de atender devidamente às demandas sociais da igreja. Atos, capítulo 4 e o versículo 4. Capítulo 6 e o primeiro versículo. Era necessário organizar o ministério cotidiano. Se de início não havia necessitado algum, agora já apareciam as queixas de um segmento muito importante da Irmandade, os gregos. Eram estes, segundo podemos depreender, israelitas provenientes da diáspora. A igreja em Jerusalém sentia agora as dores do crescimento. Somente as igrejas que não crescem são poupadas de tais desconfortos. Como está o trabalho de assistência social de sua igreja? Todos estão sendo socorridos? O ideal é que em nosso meio ninguém seja esquecido. Atos, capítulo 4 e o versículo 34. Em segundo lugar, a murmuração dos gregos. Os crentes de expressão grega puseram-se a reclamar de que suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição diária. Atos, capítulo 6 e o primeiro versículo. Fez-se murmuração o que era queixume. Para esvaziar aquele clima de insatisfação que já começava a generalizar-se, os apóstolos foram divinamente orientados a instituir o diaconato.
Por que permitir que seja a discórdia espalhada entre os irmãos? Busquemos a sabedoria do alto, e assim teremos condições de pacificar os ânimos e manter a unidade do povo de Deus. Sinopse do primeiro tópico. A murmuração helênica denunciou a urgência de implementar-se a assistência social na igreja primitiva. Segundo tópico. A instituição do diaconato. Com a murmuração dos gregos a ressoar-lhes aos ouvidos, os apóstolos reuniram a multidão dos discípulos, objetivando solucionar aquele problema. Por que deixá-lo avolumar-se e enfermar toda a congregação? Em primeiro lugar, a participação da igreja nas decisões. Os apóstolos, convocada a igreja, propuseram a escolha de 7 varões para se encarregarem da assistência material e social aos santos. Requeria-se fossem os candidatos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos, capítulo 6 e o versículo 3. Afinal, iriam eles lidar com o povo de Deus. Em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo destaca a importância desse ministério. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. Em segundo lugar, o ministério diaconal. Apesar de o capítulo 6 de Atos não mencionar uma única vez a palavra diácono, não resta dúvida de que o ofício foi instituído naquela ocasião. É mister ressaltar o destaque de 2 daqueles obreiros, Estevão e Filipe. Atos, dos capítulos 6, 7 e 8. Não fossem os diáconos, como haveriam os apóstolos de se dedicarem à edificação do corpo de Cristo? Há que se mencionar o diácono Atanásio, 295 e 373, que na história da Igreja Cristã é honrado como pai da ortodoxia. Que o Senhor nos dirija na escolha de homens íntegros, sábios e cheios do Espírito Santo, para que nos auxiliem no exercício do pastorado. Sinopse do segundo tópico. Os membros da Igreja Primitiva participaram da decisão de instituir o ministério diaconal. Terceiro tópico. Assistência social, um importante negócio. Era imperioso aos apóstolos devotarem-se à oração e ao ensino da palavra de Deus. De outra forma, como haveriam de edificar a igreja na sã doutrina? Todavia, estavam eles mais do que cientes. As obras de misericórdia são também importantes. Que os crentes, pois, sobressaiamos igualmente pelas boas obras. Mateus, capítulo 5 e o versículo 16. Atos, capítulo 9 e o versículo 36. Efésios, capítulo 2 e o versículo 10. Não alerta Tiago que a fé sem as obras é morta? Tiago, capítulo 2 e o versículo 17. A assistência social na igreja cristã não será menosprezada. Em primeiro lugar, o importante negócio. O trabalho assistencial foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Atos, capítulo 6 e o versículo 3. Por isso, houveram-se eles com diligência na escolha dos melhores homens para exercê-lo. Na Igreja de Cristo,
o socorro aos necessitados também é visto como prioridade. Havendo incumbido os diáconos de zelar pelo socorro aos pobres, a igreja primitiva demonstra ser possível exercer o serviço cristão em sua plenitude. Em sua despensa havia tanto o pão que desce do céu, como o pão que brota da terra. Que exemplo as igrejas de hoje! A ordem do Senhor não será esquecida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus, capítulo 14, e o versículo 16. Em segundo lugar, servindo a Igreja de Cristo. Tanto os 12 como os 7 diáconos porfiaram em servir a Igreja. Os primeiros com a oração e a palavra. Os segundos com o ministério cotidiano. Um não pode subsistir sem o outro. Sanada a dificuldade com a assistência às viúvas gregas, informa-nos Lucas. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos, capítulo 6 e o versículo 7. Sinopse do terceiro tópico. Atos, capítulo 6 e o versículo 3 classifica a assistência social como um importante negócio que existe para servir a Igreja de Cristo. Conclusão. Ministros de Cristo, temos duas prioridades: a oração e a proclamação da Palavra de Deus. Todavia, que jamais venhamos a descurar das obras de misericórdia. O Mestre jamais deixou de saciar os famintos. Por que agiríamos nós diferentemente? É hora, portanto, de zelarmos pelo ministério cotidiano, para que o nome de Cristo seja exaltado e magnificado sempre. E assim finalizamos mais um podcast, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.